Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Hoje eu quero tratar com vocês de um assunto bastante pessoal, espiritual, de uma maneira em que nós possamos refletir a respeito dos cuidados de Deus na vida conjugal, na vida da família, mas que você receba esta palavra vinda do Espírito Santo e que ela penetre na sua mente, no seu coração, que você faça uma reflexão a respeito da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, se você for casado, da sua vida familiar, dos seus relacionamentos sociais, mas principalmente no aspecto da vida conjugal, que é o que nós vamos tratar aqui com mais ênfase, mas é claro, falando acerca das relações humanas. Por isso mesmo que você não seja casado e está acompanhando, observe com atenção, porque eu sempre falo que é necessário que mesmo os solteiros busquem conhecimento a respeito do casamento. Afinal de contas, nós temos que tomar decisões conscientes a respeito daquilo que é sério e deve ser permanente em nossas vidas. Depois que uma pessoa se casa, ele nunca mais volta ao estado original de que era antes, nem mesmo pela lei civil. Mesmo que haja um divórcio, ele não volta a ser solteiro, ele agora é uma pessoa divorciada. Então, ele não volta ao seu estado original. Então, aquilo que é permanente, aquilo que vai trazer uma definição, uma marca permanente na nossa vida, nós temos que buscar conhecimento, prestar muita atenção para tomar as decisões corretas. O casamento, ele é um dom, ele é uma direção do Espírito Santo, e não são todas as pessoas que nasceram para casar, assim como não são todos os casais que se casam e têm o dom da paternidade ou da maternidade. Cada um deve permanecer no dom que recebeu, como diz a palavra de Deus, a Bíblia. É nossa única regra de fé e prática, e é assim que nós temos que seguir a nossa vida a cada dia, a cada momento. Quando nós pautamos a nossa vida pela Bíblia, tudo vai correr bem, tudo vai ficar da melhor maneira possível. É claro que não vai ficar perfeito, porque nós não somos perfeitos. Não que a palavra de Deus não seja perfeita, mas nós não somos perfeitos. E a própria palavra de Deus também foi escrita por mãos humanas. Então, nós temos que considerar a inspiração, a época, saber interpretar a palavra de Deus para não incorrer em erros e não tomar decisões também equivocadas por interpretações que não são justas, não são reais, não são verdadeiras dentro da palavra de Deus. Então eu peço que você, neste primeiro momento, esteja comigo em oração. Vamos buscar a direção do Espírito Santo, porque, como eu já disse, é um assunto de extrema importância dentro da palavra de Deus, mas de um cunho bastante pessoal. Então, eu quero que você me acompanhe, mas sempre na direção do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de colocar nossas vidas em tuas mãos. Buscamos neste momento a direção do Espírito Santo e que Jesus, no santuário celestial, esteja intercedendo por nós. Que o teu Espírito Santo nos guie pela tua palavra e que tenhamos reflexões relevantes para o nosso crescimento pessoal, conjugal, familiar, em todas as esferas da nossa vida, que nós estejamos sensíveis à tua voz e sejamos guiados pelo teu Espírito Santo como filhos do Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Pedimos que permaneça conosco e nos conduza neste momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe algo que tem chamado a atenção nos últimos tempos, vamos dizer assim? É a respeito da evolução humana e da insatisfação humana. Eu sempre costumo falar
que da mesma maneira ou da mesma proporção que Deus é capaz de transformar qualquer maldição em bênção, o ser humano também tem a capacidade de transformar qualquer bênção em maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado para não transformar as bênçãos que Deus tem concedido a nós individualmente, no cunho da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, social, de trabalho, em todos os aspectos relacionais da nossa vida, nós temos que tomar cuidado para não transformar as bênçãos em maldições, porque nós temos uma tendência, uma imaturidade de como lidar com as bênçãos de Deus. E aí o ser humano está aflorando cada vez mais esta dificuldade e nós podemos observar com bastante ênfase a dificuldade do ser humano em lidar com as bênçãos. Por exemplo, a tecnologia é uma grande bênção para a humanidade. Hoje nós temos mais velocidade, hoje nós temos mais recursos, mais informações, temos a oportunidade de buscar informações sobre todas as coisas, mas também existe o lado mal, o lado que é pejorativo, né? O lado negativo da questão das mídias sociais e de toda essa tecnologia. Do mesmo modo que nós temos acesso às boas informações, temos acesso às más informações também. Então, isto acaba trazendo prejuízo para o ser humano, porque a sua corrupção do pecado e a sua tendência para o mal acaba aflorando e também tendo a oportunidade de aparecer e se destacar muitas vezes sobre aquilo que é bom. Então, nós temos que ter o desenvolvimento da maturidade, segundo o que diz a Bíblia, para todo cristão como única regra de fé e prática espiritual e de vida na sua totalidade, na sua essência. Então, nós temos que buscar na Bíblia as respostas e o direcionamento para como melhor conduzir a nossa vida. A vida dentro da Bíblia, ela trata de princípios, de valores, de ética, de moral, de respeito, do bom convívio. Então, existem, claro, algumas expressões e algumas questões que a Bíblia não vai falar diretamente, mas nós temos princípios e valores para tudo o que se refere às bases da humanidade. A Bíblia, por exemplo, ela não vai falar a respeito de computador, celular, internet, rede social, ela não vai falar a respeito disso, mas ela fala a respeito de ética, de moral, de respeito, do bom relacionamento, dos meus limites, dos meus princípios e valores. Então, eu tenho como aplicar os ensinos da palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. E é assim que nós devemos conduzir a nossa vida pautada pela Bíblia. Né? Por exemplo, a questão da maturidade, que é algo que, em primeiro lugar, nós devemos desenvolver. E dentro da perspectiva deste crescimento que a humanidade teve com relação à tecnologia, com relação ao conforto, com relação ao lazer, a imaturidade é algo que tem marcado a humanidade de um modo muito forte. Nós observamos pessoas extremamente despreparadas para a vida. Pessoas que não têm maturidade relacional, não têm conhecimento espiritual, não desenvolveram autonomia, nem física, nem emocional, nem psicológica, nem financeira, não têm autonomia para viver a partir de si mesmo. Nós temos que saber que nós temos a dependência de Deus, mas que Deus também não tira a nossa responsabilidade daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos buscar, crescer, aprender, trabalhar para conquistar os nossos alvos e objetivos.
Deus, ele vai concedendo sabedoria, discernimento, inteligência, nos instruindo em toda a educação, de todas as formas, para que, abrindo as portas necessárias, nós alcancemos os nossos sonhos e projetos. Mas nós precisamos, de fato, estar empenhados nos nossos objetivos, nos nossos princípios, nos nossos valores. Então, o primeiro passo para o ser humano é buscar autonomia e maturidade, que é algo que, infelizmente, as famílias, na sua grande maioria, não estão instruindo nem incentivando os seus filhos. E aí nós temos uma geração de adolescentes, de jovens e até adultos extremamente infantilizados, porque não desenvolveram maturidade. E aí vão para um casamento e essa infantilidade, essa imaturidade continua. E nós vemos, é muito interessante, né, ver adultos fazendo birra como se fossem crianças de 4, 5 anos de idade. Mas o que é pior ainda, né, é que a criança, o adulto que se comporta como criança, ele não parece criança, né? Ele nitidamente apresenta uma expressão de imaturidade, de inabilidade para lidar com a vida. Então nós temos que desenvolver, em primeiro lugar, maturidade. O que é maturidade segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, nós temos o texto de Isaías, capítulo 7, que fala a respeito da maturidade e, dentro da profecia, da missão de José e Maria de instruir Jesus a respeito do que era humano e do que era divino, das bênçãos de Deus e também das questões humanas. E o texto ali diz que o filho da Virgem, ele comeria manteiga e mel quando soubesse discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. O que quer dizer isso? Manteiga e mel são dois símbolos. Jesus aprenderia com facilidade manteiga, as bênçãos de Deus, o mel. Esses são os símbolos. Agora, maturidade para todo ser humano, e Jesus também teve que passar na sua humanidade por esse processo. Então, maturidade acontece quando? Quando se consegue conhecer o bem e o mal, discernir entre os dois o que realmente é mal, o que realmente é bom, e ali discernindo, desprezar o mal e escolher o bem. Então, nós temos esses conceitos primários para lidar, para poder gerar crescimento, para poder iniciar uma boa qualidade da vida. Então, os pais têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos a desenvolverem maturidade, ensinando aos seus filhos o que é bom, o que é mal, ensinando a desprezar o mal e escolher o bem, tratando daquilo que realmente vai permanecer na sua vida, os seus ensinos, a educação, a ética, a moral, o respeito, os bons princípios, né, o bom relacionamento. Então, a criança deve ser ensinada desde pequena a ter responsabilidade, a cuidar das suas coisas, a cuidar do seu quarto, a cuidar dos seus brinquedos, a participar das tarefas de casa, ter responsabilidade. As crianças devem ser educadas, devem ser ensinadas desta forma. E aí, dentro também da sua estrutura social, da sua estrutura de vida, oferecer uma boa educação acadêmica dentro dos limites de cada um. A questão de uma pessoa não ter condições de estudar numa escola particular, por exemplo, não quer dizer que ele não possa ter uma boa instrução acadêmica. Ele pode estudar no ensino público, mas buscar crescimento pessoal, buscar conhecimento e, desta maneira, ter também uma boa formação. Vai ter mais dificuldade, vai ter que se empenhar mais, vai,
mas é possível. E muitas pessoas, graças a Deus, têm essa consciência, buscam e conseguem, de fato, crescer também nessa formação acadêmica, essa formação que é necessária no ensino básico, no ensino médio, na, na rede, né, universitária, seguindo para a pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí a vida vai proporcionando aquilo que é possível dentro da sua limitação. Também as pessoas devem ser ensinadas a ter limites aos seus sonhos para não transformá-los em delírio. Você não pode ter um sonho que está além da sua capacidade real. Um sonho, um objetivo que você coloca na sua vida que está além da sua capacidade real, isto é delírio, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, ela pode brincar de futebol, ela pode ter uma certa habilidade para jogar, mas ela achar que pode jogar igual um jogador profissional que trabalha com aquilo, que é treinado para aquilo, isso é delírio, né? Realmente ele dificilmente vai chegar ali, a não ser que ele tenha essa área como profissionalismo e aí ainda tenha a oportunidade de ser chamado para um time para poder desenvolver as suas habilidades, para poder trabalhar nisso, que é algo que nós sabemos na prática é muito raro, é muito difícil. Quando nós vemos grandes jogadores no Brasil que se tornam reconhecidos internacionalmente, nós sabemos que é uma porcentagem muito pequena em relação ao número de pessoas que gostariam de estar ali. E também um percentual muito pequeno em relação às pessoas que realmente têm habilidade para estar ali. Mesmo que muitas pessoas tenham habilidade, não têm a oportunidade, não são chamados, não são dirigidos para aquele momento. Então, nós temos que sonhar sim, mas ter o pé no chão. Nós temos que ter consciência da nossa realidade e fazer aquilo que é correto e procurar aproveitar as oportunidades. Temos que ter consciência que nem tudo que nós fazemos por escolha. Aliás, muitas coisas, talvez a maioria das coisas que nós fazemos, nós não fazemos por escolha. Nós fazemos por imposição da vida, por imposição social, por necessidade. Poucas coisas nós temos a oportunidade de realmente escolher. Mas sabe uma notícia boa que eu tenho para te dar? É que quando você se volta para Deus, Deus, em Jeremias 29:11, ele fala que ele que sabe os planos que ele tem a nosso respeito. São planos de fazer o bem e não o mal, e que ele dará o fim que nós desejamos. Então, ao longo do tempo, no desenvolvimento da maturidade, aproveitando cada circunstância, cada situação, Deus vai promovendo a abertura de portas e direcionamento espiritual para que nós, dentro das possibilidades, possamos nos sentir felizes e realizados. Deus está preocupado com a nossa felicidade, mas, em primeiro lugar, nós temos que desenvolver maturidade, conhecer o bem e o mal, saber desprezar o que é realmente mal e escolher aquilo que é bom. Isso em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto físico, no aspecto psicológico, em todas as áreas humanas, nós precisamos ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Por exemplo, dentro do aspecto espiritual religioso, a palavra de Deus nos diz que quando você conhece a verdade ela te liberta. Então, se você participa de uma religião, de uma denominação que te escraviza, né, dentro de uma circunstância, não tendo a flexibilidade necessária para as situações em que nós precisamos administrar dentro do que é possível humanamente falando, se você tem uma situação
de uma religião que te escraviza, essa religião não é boa, ela não é saudável. Infelizmente, nós temos algumas religiões, temos algumas implicações religiosas que têm esta visão escravizadora. E isto não pode acontecer dentro do reino de Deus. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus, obedecemos a palavra, seguimos os mandamentos, mas não somos escravos de Deus, nós somos filhos e temos que ter esta consciência. Também, depois de desenvolvida essa maturidade pessoal, é comum que a maioria das pessoas queiram partir para um casamento. E aí ele vai encontrar uma pessoa e que ele se identifique com esta pessoa. E se identifique não só no aspecto físico, mas se identifique principalmente na questão emocional, nos princípios, nos valores, nas questões espirituais. Por quê? Porque os opostos se atraem? Atraem. Tudo que é diferente atrai, mas tem uma dificuldade muito grande de permanecer juntos porque são opostos. Então, os opostos se atraem, mas depois a própria opositividade vai fazer com que eles tenham dificuldades de permanecer juntos. Porque se os opostos se atraem, estão juntos e são opostos, vai ter discussões, em muitos aspectos, em muitos assuntos, haverá divergências de opiniões. Não que o ser humano sempre vai concordar em tudo, é claro que não vai, mas nós temos que buscar o maior ponto de equilíbrio, de semelhança possível para que nós possamos conviver. Existe algo no ser humano, dentro do seu aspecto psicoemocional, que é chamado de seleção natural. Na seleção natural, o ser humano se aproxima e é amigo daquele que é parecido com ele, que tem os mesmos gostos, que tem as mesmas brincadeiras, que gostam de falar dos mesmos assuntos. Estas pessoas têm a tendência de se aproximarem e se manterem juntas. Dentre essas pessoas é que tanto o homem quanto a mulher podem encontrar alguém que lhes seja um possível parceiro para a vida, que seja alguém para o casamento. Agora, dentro do casamento não há perfeição, sempre haverá pontos divergentes em que os dois juntos, dentro do processo de santificação e dentro do processo de sujeição que um faz ao outro por amor a Cristo, é que ele vai aprendendo a lidar com as relações humanas dentro do aspecto conjugal. E hoje, voltando à questão de que o ser humano consegue transformar qualquer bênção em maldição. Olha a bênção que nós vivemos hoje. Nós temos conforto, nós temos bons carros, nós moramos muito bem, nós temos a oportunidade de oferecer um para o outro o melhor, mas nós temos hoje um padrão de vida em que a maioria das pessoas tem autonomia, tanto o homem trabalha quanto a mulher trabalha, e os dois juntos estão compartilhando a vida e contribuindo para que a vida a dois seja a melhor, a mais confortável e a mais feliz possível. Não é assim que funciona? Mas por que que isso não está acontecendo? Por que que nós temos tantos casais infelizes? A palavra de Deus nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem pessoas que não estão sabendo lidar com dinheiro e por isso estão transformando a bênção em maldição. Observe uma coisa comigo. Se eu me relaciono com alguém que eu não tenho uma relação de dependência, hoje o homem ele não depende da mulher para nada. E a mulher também não depende do homem para nada. A mulher, ela tem autonomia financeira, ela tem sua profissão, ela pode seguir o seu caminho, ela pode decidir não casar e viver a sua vida
em carreira solo, né, como se fala, e o homem também pode fazer a mesma coisa. Não existe mais aquela dependência de que o homem não sabia cozinhar, não sabia arrumar a casa, não sabia viver sozinho, morar sozinho. Não existe mais isso. Também não existe a mulher que depende financeiramente do seu marido, né? Hoje ela tem profissão, tem abertura social, ela pode trabalhar, pode ter uma formação e buscar crescimento dentro da sua área de trabalho. Então, pensem comigo. Se o homem não depende da mulher para nada, se a mulher não depende do homem para nada na questão da coexistência, da sobrevivência, então o que mantém os dois juntos? O que mantém os dois juntos, de fato, é o amor, o respeito, a integridade, a moral, e tudo isso é bênção. Mas ao invés de isto ser uma realidade, a questão da corrupção do pecado está trazendo um problema muito sério dentro das relações humanas. Porque a autonomia masculina e a autonomia feminina está fazendo com que muitos casais, ao invés de se unirem ainda mais em amor, que eles se distanciem exatamente porque não dependem e não precisam um do outro. Então, dentro da sua humanidade corrompida pelo pecado, a mulher diz: eu não dependo de você, se você não fizer o que eu quero, da maneira que eu quero, eu vou largar você, eu vou pedir o divórcio, eu vou embora. E da mesma forma, muitas vezes o homem se impõe da mesma maneira. Eu não dependo de você. Se você não fizer o que eu quero, da maneira que eu quero, no momento que eu quero, eu vou embora também. Eu não dependo de você. E o sistema de relacionamento social e das mídias sociais transformaram homens e mulheres num leque de cardápio aberto em em todas as áreas humanas, não em várias, mas em todas as áreas humanas, inclusive dentro da questão da sexualidade. Então, isso está trazendo a falta de compromisso, a falta de integridade, a falta de respeito e a falta de discernimento daquilo que é real, duradouro, daquilo que de fato é o amor íntegro e verdadeiro aprovado por Deus. Então, infelizmente, nós que tratamos com famílias e casais, nós vemos muitos casos desse acontecendo, de pessoas discutindo por coisas pequenas, por bobagens, por autoritarismo, porque o homem quer ganhar pela autoridade no grito. A mulher não aceita o grito porque ela não é mais submissa e nem deve aceitar o grito, porque deve haver diálogo entre o casal. Mas o homem não quer conversar. Muitas vezes a mulher também não quer conversar. Os dois não chegam num comum acordo. E aí eles começam a dividir a sua vida, a separar a sua vida em comum. Ah, você quer sair com seus amigos, você sai, eu vou sair com os meus amigos, com as minhas amigas, você vai para a casa dos seus parentes, eu vou para a casa dos meus parentes, e aí tudo começa a ficar dividido. Nas questões financeiras, você tem o seu salário, eu tenho o meu salário, e quanto mais divisão se promove dentro da vida conjugal, mais distantes um casal vai ficar do outro, uma pessoa vai ficar da outra. Então, eu sempre falo, por exemplo, nas questões financeiras, o casal, ele não tem salário individual. Se ele é um casal, ele tem renda conjugal, ele tem uma renda familiar. Então, o que é preciso? Não importa se a mulher, né, ganha 5 mil reais e o homem ganha 3 mil reais por mês, se este é o salário deles. Não importa isso. O que importa é que a renda conjugal dos dois é 8 mil reais. Existem as prioridades que os dois têm que fazer para a manutenção do lar, para a manutenção da casa, e depois eles decidem juntos o que vão investir nos seus sonhos, nos seus projetos,
a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, fazer planejamento. Até dentro da questão espiritual, eu sempre oriento os casais que, ao entregarem os seus dízimos, em que, no caso, usando o mesmo exemplo, que um homem tenha 3 mil reais de salário e a mulher tenha 5 mil reais de salário, o dízimo do homem não é 300 reais e o dízimo da mulher 500 reais. Não é esta conta que se faz, porque eles têm uma renda conjugal. Então, juntem os dois salários, os dois juntos têm uma renda de 8 mil reais. Desses 8 mil reais, eles vão tirar o dízimo de 800 reais e cada um vai entregar 400 reais. Os dois entregam o mesmo valor. Por quê? Porque a renda é dos dois, os dois decidem juntos, os dois oram juntos, os dois consagram juntos o valor e se entregam a Deus juntos. Se eu não promovo unidade em todos os aspectos da minha vida conjugal e da minha vida relacional, eu vou ter problemas. Agora, também, algo que nós temos que considerar, o desequilíbrio emocional e psicológico que muitas pessoas estão tendo e estão dificultando ainda mais o seu relacionamento conjugal. Então, existem homens explosivos, mulheres explosivas, mulheres autoritárias, homens autoritários. A mulher usando muitas vezes a desculpa da TPM para expressar a falta de educação, a falta de trato, e o homem também usando do mesmo artifício, né, para responder de maneira agressiva, de maneira autoritária também. Então, esse tipo de conflito certamente vai acabar em problemas. Quando nós olhamos o texto de Mateus 19, onde Jesus fala a respeito do divórcio, só existe uma causa de divórcio ali, que, aliás, é muito mal interpretada por muitas pessoas. Eu diria talvez pela maioria até dos líderes religiosos. Mateus 19, Jesus fala que se você quiser tratar das relações humanas, você tem que voltar ao princípio, porque no princípio não foi assim. Então, por que existem casos de divórcio? Jesus ele coloca um só aspecto para haver o divórcio, por causa da dureza do coração do ser humano. Não é por causa de relações sexuais ilícitas, não é por causa de traição, não é por causa de infidelidade conjugal. Porque mesmo que haja infidelidade conjugal, mesmo que haja uma traição, se não houver dureza de coração de nenhuma das partes, houver arrependimento de quem cometeu o erro e houver perdão da outra parte, não houver dureza de coração de nenhuma das partes, não haverá divórcio. Porque haverá arrependimento, perdão, reconciliação e o prosseguimento dessa vida. Então, para todas as coisas nas relações conjugais, o que nós temos hoje em todos os aspectos é a dureza do coração do ser humano, e não só no aspecto sexual, mas em todos os aspectos, principalmente nessa relação administrativa financeira que homens e mulheres não estão sabendo lidar emocionalmente consigo mesmo hoje. E aí, volta ao ponto que eu já falei, como ela tem autonomia financeira, como ele tem autonomia financeira, como os dois têm condições de se manterem sozinhos, então o que deveria unir o elo puro e simples do amor já não importa mais. O amor é deixado de lado porque a minha dureza de coração e a minha autoridade pessoal, ele impera. Então, se não fizer o que eu quero, eu não me mantenho casado, tanto o homem quanto a mulher. Dureza de coração. E essa dureza de coração não vai acabar bem, com certeza. Eu tive um relacionamento com a Ivone por mais de 30 anos. Nós sempre vivemos muito bem, tivemos
problemas como todo ser humano tem, mas nós aprendemos a ter maturidade, lidar com as nossas diferenças e administrar através do diálogo. E saber que nós fizemos uma aliança diante de Deus. Nós não fizemos algo superficial que poderia acabar em qualquer momento. Na verdade, o nosso compromisso de aliança é muito maior, né, do que simplesmente um aspecto físico. Tanto que a Ivone já descansou no Senhor, mas nós sempre tivemos o hábito, durante a nossa vida conjugal, de fazer a nossa renovação de aliança conjugal e espiritual na entrada do sábado, o Shabat, às sextas-feiras à noite, que é a entrada do sábado para a nossa expressão espiritual dentro do que compreendemos da Bíblia. Então, sempre ao pôr do sol, nós fizemos a nossa aliança conjugal, a renovação da aliança conjugal e a renovação da aliança espiritual. E mesmo que a Ivone descansou no Senhor, eu continuo fazendo a minha aliança com o meu compromisso, né, com a Ivone, de estar com ela na eternidade. Então, todas as sextas-feiras, aquela postagem que eu faço no Facebook, que algumas pessoas acompanham no meu Facebook e no Instagram, a respeito da aliança conjugal que eu tenho com a Ivone, então, todas as sextas-feiras, eu tenho uma renovação pessoal de aliança de maneira espiritual, aguardando a Ivone na ressurreição. Tenho a minha renovação espiritual com Deus e sei que nós nos encontraremos na ressurreição. Isto é uma aliança minha. Mesmo que eu tenha o direito de me casar novamente, biblicamente falando, eu não quero. Eu decidi que não vai ser desta maneira, porque eu quero me apresentar diante de Deus em uma só aliança para a eternidade. E é desta maneira que eu vou seguir. Agora, como nós chegamos num grau de compromisso e de inteiração, de fidelidade, de integridade, através do diálogo, através do amor, através da conversa, através da participação de todas as coisas juntos. Fomos aprendendo, fomos cometendo erros, tivemos dificuldades em todos os aspectos que vocês podem imaginar, tanto nas questões físicas, quanto nas questões financeiras, questões sexuais. Tivemos dificuldades em tudo, porque somos seres humanos e temos dificuldades. Mas nós conversamos muito e nós resolvemos todas as nossas dificuldades. A Ivone, quando descansou no Senhor, ela descansou no momento totalmente realizado da sua vida. Tanto que nós sempre tivemos o hábito de escrever um para o outro. Crie esse hábito. Aquilo que você, no momento de discussão, no momento de ira, não fale. Escreva aquilo que te chateou, aquilo que te incomodou, até porque o diálogo neste momento muitas vezes não é benéfico e o outro que também está irritado não permite que você fale. Então, quando você escreve e deixa para o outro ler, ele vai ler com calma, ele vai reler, ele vai entender os seus pontos, ele também vai pensar naquilo que ele mesmo está se posicionando e ali tudo vai se resolver. Ivone e eu fazíamos isso nas nossas questões adversas e também fazíamos isso como carinho, como agrado, como respeito, como admiração que nós tínhamos um pelo outro. Então, a Ivone e eu, nós deixávamos bilhetes pela casa. Tem um bilhete que eu sempre deixo no meu computador, que a Ivone prestava atenção naquilo que eu falava. Então, este bilhete que eu vou ler para vocês aqui é o que fica no meu computador e eu vejo ele todos os dias. Olha o que a Ivone escreve aqui. Tudo que é importante escreve-se de próprio punho. A cada dia, o meu amor por você aumenta. Que tenhamos mais 28 anos de amor e de cumplicidade, respeito e principalmente Deus em nós e no nosso casamento. Eu te amo. Beijos. Também eu tenho uma caixa de medicamentos, que eu tenho medicamento de uso contínuo,
e a Ivone também escreveu um bilhete, deixou dentro dessa caixa, e quando eu abro essa caixa, eu encontro esse outro bilhete aqui. E ela fala assim: Ivan, como é bom ser sua mulher. Agradeço a Deus por ter me preparado para ser sua. A minha alegria é a realização, e realização é ver você feliz e bem. O seu sorriso aformoseia a minha vida. Te amei ontem, te amo hoje e te amarei amanhã. Beijos, Ivone. Então, estes tratos de carinho, de cuidado, de atenção, Ivone e eu sempre tivemos um pelo outro. E é isto que fortaleceu o nosso amor, é isso que sempre nos manteve. A Ivone descansou, mas como eu já disse, ela descansou no momento de absoluta realização dos seus sonhos, dos seus projetos, concluiu a faculdade de Ciências Contábeis, passou na prova de suficiência para a habilitação da sua profissão, passou um mês com a família em Poços de Caldas depois da sua formação. Nós tivemos a distância, depois de mais de 30 anos aí de relacionamento, nesse período que ela ficou com a família em Poços de Caldas, 30 dias, nós tivemos 30 dias de volta de namoro, porque estávamos distante um do outro, eu em Dracena e ela em Poços de Caldas, e ali eu enviava chocolates para ela, mensagens pelo WhatsApp. Então, é isto que mantém o amor íntegro, puro, verdadeiro. A questão é, nós não somos propriedades um do outro. E a pessoa que tem o pensamento que ele tem o domínio de propriedade, que ele pode mandar, que ele pode gritar, que ele pode falar, que ele pode fazer o que quiser, essa pessoa não nasceu para o casamento. Ela deve se manter, né, sozinha, porque ela não pode conviver com outra pessoa. Ela vai conviver dentro do seu limite necessário de sobrevivência por causa do trabalho. Mas ser casado com uma pessoa sem ter a percepção de que em muitos momentos ele vai ter que abrir mão dos seus gostos, das suas decisões, mudar planos, mudar conceitos. Oi, voltou aqui. Ele deu uma caída, mas voltou. Mas a pessoa chegar ao aspecto de que ter a consciência de que tem que chegar num comum acordo. Se ele não quer fazer isso, não se case. Vive sozinho. É uma pessoa que não tem aptidão para o casamento, como eu disse no início, assim como algumas pessoas também não têm aptidão para ter filhos. Então, nós temos que saber os nossos limites. Nós temos que conhecer aquilo que realmente nós estamos dispostos a viver para poder compartilhar a vida com sabedoria e com discernimento. E se você não está disposto a fazer isso, não sacrifique o outro. Porque o outro, muitas vezes, se coloca numa posição de submissão e de humilhação, porque ele está fazendo de tudo para manter um relacionamento. E aí, este relacionamento passa a ser extremamente abusivo. E isso não é vontade de Deus. Deus não quer que uma pessoa tenha infidelidade sexual, mas ele também não quer que uma pessoa tenha agressão física, agressão emocional e psicológica, que ele tenha a sua autoestima rebaixada todos os dias, que ele viva, né, debaixo de ameaça e autoridade, né, daquele que está oprimindo a sua vida. Deus não quer isso para ninguém. E a pessoa que age desta maneira, ele deve procurar um psicanalista, um conselheiro bíblico, um pastor, ele deve procurar um psicólogo e muitas vezes deve procurar um psiquiatra, porque o que acontece muitas vezes é que existem deficiências químicas que o medicamento psiquiátrico vai trazer equilíbrio e tem pessoas que necessitam, mas infelizmente existe uma resistência muito grande de pessoas buscarem um psiquiatra.
Se você tem um problema físico, se a pessoa tem um problema físico, ele não espera o problema agravar para ir buscar um médico. Se você sente uma dor no coração, você não vai esperar ter um infarto para procurar um cardiologista. Você, diante daquele incômodo, você já procura um profissional porque você quer solucionar aquele incômodo, aquele problema. Mas, curiosamente, isso nas questões psicológicas, psicoemocionais, afetivas e psiquiátricas, as pessoas têm uma resistência muito grande, achando que isto também não se torna psicossomático, não afeta o seu corpo. É claro que vai afetar. Então, se você está em descontrole emocional, se você tem dificuldade com domínio próprio, se você tem uns sintomas, mesmo de maneira leiga, de achar que você tem uma bipolaridade, a bipolaridade é muito maior do que o que as pessoas pensam, mas algo de maneira leiga que as pessoas falam é aquela pessoa que está calma e de repente fica explosiva, irada, irritada. É claro que a bipolaridade não é só isso e muitas vezes nem isso é. Mas quando você tem um sintoma assim, né, busque um profissional, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, um psicanalista, busque um profissional que vai te ajudar nessa área. Não tenha preconceito em buscar ajuda. Existem emoções que são respostas extremamente químicas. Você já percebeu que uma pessoa com dor de cabeça fica extremamente irritada? Você já percebeu que o impacto de uma notícia pode mexer com o seu estado emocional a tal ponto que você começa a tremer ou começa a ter um desarranjo intestinal? Você já prestou atenção como as emoções mexem com a sua estrutura física? Então, porque o ser humano é completo, ele é por inteiro. Então, por que eu cuido do físico, mas não cuido do psicológico? Por que eu não me permito passar por um psiquiatra, por um neurologista, por um psicólogo? Né? Muitas pessoas, principalmente hoje, estão precisando deste caminho, estão precisando passar por esses profissionais. Então, se você estiver numa situação que tenha dificuldade de controle emocional, busque essas pessoas. Busque um profissional que possa te ajudar. E muitas pessoas hoje estão precisando de medicamento psiquiátrico. Medicamento psiquiátrico não é para pessoas lunáticos ou, né, ou loucos, como muitos pensam. Né? A função da psiquiatria não é dopar uma pessoa para que ela não tenha uma resposta agressiva, né? Isso acontece quando já ultrapassou o limite de alguém que não foi procurar ajuda no início. Se você for procurar ajuda no início do seu descontrole, da sua dificuldade de controle emocional, da sua dificuldade de temperamento, se você buscar ajuda, muito provavelmente você vai ter uma solução mais simples e vai alcançar um resultado muito melhor na sua vida pessoal, social, conjugal e familiar. E as pessoas vão compreender e te respeitar também. Então, nós precisamos amadurecer, crescer nos relacionamentos, crescer na espiritualidade, buscar profissionais que promovam o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Busque compreensão pessoal, tenha um bom convívio, um bom entendimento com o seu marido, com a sua mulher, vivam a vida conjugal com alegria, e para aqueles que já têm a estrutura de filhos, que toda a família, né, possa ter uma estrutura de responsabilidade, de crescimento e de maturidade. Deus tem o que é de melhor para você. Então, se fortaleça na palavra de Deus, busque direção espiritual, mas busque também os profissionais que podem te ajudar e muito nas suas questões pessoais, no autoconhecimento, nas questões psicoemocionais e na sua estrutura psiquiátrica e dentro das relações espirituais.
né? Então, que Deus abençoe, pense nisso com bastante carinho, deixe Deus continuar fortalecendo e cuidando de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados. Peço que o Senhor continue nos dirigindo pelo teu Espírito Santo e que estejamos sempre sensíveis à tua voz. Nós te agradecemos pelos cuidados e bênçãos. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor nos conduza a cada dia e que em cada momento, nosso foco permaneça sendo o seu Filho Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, que é por quem oramos neste momento. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.